O nosso aplicativo, o código dele está bem mais limpo, né? Lembrando que a gente separou o display no seu próprio widget, que é o display widget, e o keyboard também no seu próprio widget, que a gente chamou de keyboard widget, né? Então, o código da nossa homepage state, que é essa classe aqui, está bem mais simplificado. Mas dá para simplificar mais ainda, tá? A gente pode separar esse código que trata do decimal e binário em uma classe própria. Não vai ser um widget, porque não é algo que aparece na tela, né? Lembrando que widgets são componentes que o Flutter desenha na tela. O que eu estou falando é para separarmos esse código relacionado ao tratamento do que é decimal e do que é binário, e o que realmente vai ser contido nas variáveis input e output, em um outro arquivo, em uma outra classe separada específica para isso. Então agora é só a gente vir aqui na pasta lib do nosso projeto, clicar com o botão direito e criar uma nova Dart file chamada Binary Calculator, tá? Calculadora de binário ou algo assim. E dentro desse arquivo a gente cria a nossa classe Binary Calculator, justamente. Tá? E nessa classe é que a gente vai colocar todo esse código relacionado à conversão de decimal para binário e de gestão do que é o estado da nossa aplicação. Tá? Então isso vai ficar dentro da Binary Calculator. Então, para isso, eu vou copiar todo esse código aqui, que são o quê? As propriedades das variáveis input e output, a função add to input, a função remove from input e a função decimal to binary, né? Tudo que tem relação com o número decimal e o número binário, né? Então, vamos aqui na nossa Binary Calculator, Ctrl V. Eu não segurei Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Agora, existem alguns problemas, né? Você vê alguns erros aqui, principalmente o default input, ele não reconhece. Por quê? Essa variável, essa constante, na verdade, default input e a outra constante default output estão sendo criadas na file homepage.dart. Então, a Binary Calculator não tem acesso a essas duas constantes. Então, por enquanto, eu vou copiar elas também e vou colar elas aqui no mesmo arquivo, tá? Fora da classe, né? Lembrando. Então, a gente criou aqui uma constante, duas constantes, né? Default input e default output. O erro aqui sumiu. Porém, ainda existe outro erro, setState. SetState a gente não consegue usar nessa classe. Por quê? Porque a nossa classe Binary Calculator não é um widget. Lembra quando, mais especificamente, não é um stateful widget, né? Porque a gente só tem acesso ao setState, essa função, quando a gente herda ou estende a classe state do próprio Flutter. Lembra disso? É essa classe state do Flutter que disponibiliza o setState. E para que serve o setState mesmo? É para atualizar a tela, para indicar para o Flutter, olha, alguma coisa que está relacionada à tela, né, alguma variável que está relacionada à tela foi alterada, eu preciso que você atualize para mim. Então é para isso que serve o setState, só relembrando. No caso da Binary Calculator, ela não lida com a tela, não é um widget. Então, o setState não está disponível aqui, ela não vai atualizar nada da tela. Ela só vai ser responsável por gerenciar o que está contido em input e o que está contido em output. Né? E a gente pode até renomear essas duas variáveis porque elas não fazem mais sentido com esses nomes especificamente na Binary Calculator, provavelmente. Tá? Mas a gente vai pensar a respeito daqui a pouco. Então, vamos primeiro remover setState e deixar esse código fora do setState. Então, ele por si só ele vai funcionar agora, o input e o output. Mesma coisa aqui, né? No remove from input a gente estava colocando dentro do setState, porque realmente precisava alterar a tela, porque a gente alterou o input e o output. Né? Então, eu vou recortar todo esse código de dentro do setState, deletar ele e colar aqui fora, tá? Dentro da função remove from input. A única coisa que a gente fez foi remover o setState. Decimal to binary continua como está, também é essa função que faz a conversão, né, de decimal para binário, então continua do jeito que está. Ok, o próximo passo é, na homepage.dart, então, remover todo esse código aqui. Né? Então vamos remover todo o código que a gente passou para Binary Calculator, que a gente copiou para Binary Calculator. Isso aqui não vai existir mais, esse default input e default output não existe mais. Só que agora a gente tem um outro problema, né? Na homepage state, não existe mais input e output. Não existe mais a função remove from input e não existe mais a função add to input. Tudo isso está onde? Está na Binary Calculator. Então, o que a gente vai fazer?
Agora, ao invés de ter aqui, dentro da homepage state, o input e o output, a gente vai criar uma variável que contenha uma binary calculator. Tá? Então, vai ser uma variável final, né? Ela não vai ser modificável, não vai ser alterada de nenhuma maneira depois da sua criação. Né? Então, ela vai ser final do tipo binary calculator. Lembrando, o que é isso? É o tipo da nossa variável. Poderia ser string, poderia ser double, int, mas não. Ela vai ser binary calculator, que é disponibilizada pela classe que a gente acabou de criar. A binary calculator, exatamente. Tá? E a gente vai chamar de calculator simplesmente e vai atribuir o valor de binary calculator, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui a gente instanciou a classe binary calculator, né? Criou uma instância dessa classe e atribuiu a variável chamada calculator. Beleza? Agora, a gente pode usar, ao invés de input, usar o input que está dentro da calculator. Então, ao invés de simplesmente chamar input, a gente vai substituir por calculator.input. Onde está o output? Calculator.output. Quando a gente coloca o ponto, lembrando, a gente está acessando alguma propriedade ou alguma função dessa variável, da classe dessa variável. Né? Então, a calculator é da classe binary calculator e ela possui lá uma variável input que a gente implementou. Ó, só vou pular para ela, que está aqui. Então, através dessa notação com o ponto, a gente consegue acessar essa propriedade, assim como a propriedade output. Né? Outro lugar que a gente tem problema é aqui, na função deletePrest, a gente estava executando a nossa própria função chamada removeFromInput, que agora não existe mais nessa classe, né, da homepage state, não existe mais. Está onde? Está lá na binary calculator, removeFromInput e cadê? AddToInput, as duas estão aqui. Então, como a gente faz? Da mesma maneira que a gente acessou uma propriedade, a gente vai acessar o método da classe. Então, calculator.removeFromInput e ponto e vírgula. E aí a gente pode deletar essa linha aqui. A mesma coisa para o AddToInput. Né? Então, a gente vai acessar calculator.AddToInput, passando o number, ponto to string, ponto e vírgula no final. E pode deletar ali o AddToInput sozinho, porque essa função não existe na nossa classe, ela está contida lá na calculator. Beleza? Tiramos todos os erros. Deixa eu minimizar aqui os imports para ficar mais bonitinho. E agora a gente pode executar o nosso aplicativo de novo e ver se ele funciona. Não funciona! Por quê, Matheus? Tem algo errado? Tem algo errado. A gente esqueceu de fazer uma coisa, que é o seguinte. Parece que o aplicativo não funciona. Né? Antes de explicar o que a gente esqueceu, eu preciso explicar isso. Parece que o aplicativo não funciona. E visualmente ele não funciona, mas por trás dos panos ele funciona sim. Eu vou mostrar para você através do debugger. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu executei a aplicação em debug e eu vou colocar os breakpoints nas nossas funções AddToInput e aqui no final dela e no final da removeFromInput, ou no começo da removeFromInput para você poder ver o que está acontecendo. Tá? Então você vai ver que essas funções são executadas, elas são chamadas. O input e o output é alterado, ou são alterados. Né? A única coisa que acontece é que a tela não é atualizada. E já vai pensando por que a tela não é atualizada. Né? Eu já dei algumas dicas anteriormente e daqui a pouco a gente resolve esse problema. Mas olha só, se eu clicar aqui em qualquer botão numérico, 4 por exemplo, ele entrou na nossa função AddToInput. Então está executando. Ó, o breakpoint parou a execução do programa. E a gente recebeu aqui como text number o número 4 em formato de string. E você vê que o nosso input tem o valor de digite um número, que é o padrão, e que o output tem o hífen, que também é o padrão. Se eu colocar aqui, clicar em Resume Program para parar na próxima breakpoint, você vê que o input foi alterado para o valor 4. Olha aqui em cima, você consegue ver que ele tem o valor 4. Então, ele realmente recebeu e teve essa atribuição justamente como acontecia antes. Né? E o output não vai dar para ver ainda, porque ele ainda vai executar essa linha. Né? Deixa eu clicar aqui em Resume Program para você poder ver no próximo clique que eu der. Aqui no 6, por exemplo, você vê que o input continua sendo 4 ainda, né? Porque a gente está parado nessa primeira linha da função, e o output é 100, que equivale a 4 mesmo. Tá? Então, está funcionando. Por trás dos panos está funcionando. O que acontece é que a nossa tela não está sendo atualizada.
Eu vou parar os breakpoints para não ficar interrompendo a gente o tempo todo, tá? Então, o que acontece? Como a gente faz para atualizar a tela? A gente tem que usar o setState, certo? Então, quando a gente modifica a nossa variável de input ou de output, a gente precisa colocar isso dentro do setState. E o que está modificando o input e output da calculadora? É o remove from input e o add to input. Então, a gente não pode simplesmente deixar eles aqui. Tem que colocar entre o setState. Então, vou recortar, colocar dentro do setState. Mesma coisa aqui para o add to input. Vou recortar, implementar setState e colar ele de volta aqui dentro. Agora, se a gente executar o nosso aplicativo de novo, é para funcionar. Então, agora sim, ó, agora a tela é alterada como acontecia anteriormente. A gente consegue também apagar os números. Agora, a nossa homepage.dart, o nosso arquivo homepage.dart, está muito mais simples, né? Inclusive, a nossa classe homepageState está muito fácil de entender, né? Você vê que onde a gente está construindo o layout, aqui na função build do próprio Flutter, né, da classe state, fica fácil de entender como já acontecia antes, só que todo aquele código relacionado a calcular binário e fazer a gestão do estado da aplicação está dentro da Binary Calculator. Então a gente tem simplesmente uma linha aqui que implementa tudo isso para a gente. Se a gente quiser modificar alguma coisa relacionada a esse código, a essa lógica da calculadora de binário, a gente pode simplesmente entrar nessa classe e alterar o que a gente quer alterar. Tá? Então a homepage aqui, que é a parte da tela, que é mais específica para a tela, está abstraída dessa lógica que acontece por trás, né?